Olá, pessoal, muito bom dia. No ar mais uma edição do nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura 107,7. Mais um sábado aqui para a gente bater um papo e conversar, trazer personalidades, né, que fazem a cultura, a história dessa cidade, desse estado e desse país. Professor Juremir Machado da Silva, tudo bem? Tudo. E antes de apresentar aí o nosso convidado, que é para lá de especial, uma nota triste. Perdemos neste último fim de semana pessoas importantes da cidade e do país. Em Porto Alegre, perdemos o poeta Mário Pirata, figura muito conhecida da cidade, e também o professor Enio Enio Kaufmann. Kaufmann, criador do Unificado, Isso, e grande colorado, grande Colorado, grande debate- Colorado. debatedor de programas esportivos, É. figura maravilhosa. E também, no âmbito nacional, a Preta Gil. É mais uma pessoa que a gente perde por essa doença, uma jovem, né? E 50 anos. é, segundo filho que perde Gilberto Gil. Não é Exato. fácil. Não é fácil. Bom, nós vamos conversar hoje, está online conosco, os mais importantes antropólogos brasileiros. Juremir, eu deixo que tu, homem da academia, apresente o nosso convidado de hoje. Eu costumo dizer que, na minha leitura, o Brasil tem três grandes antropólogos: Gilberto Freire, Darcy Ribeiro e Roberto da Mata. Roberto da Mata é o nosso convidado de hoje. E um conhecedor da obra dos dois primeiros e de muito mais. Roberto da Mata é hoje o principal antropólogo em atividade no Brasil. Estou errado, professor da Mata? Um lado meu, o Shakespeare tem uma frase maravilhosa, né? Que diz assim: quando um lado meu pergunta se eu estou certo ou errado, o lado que responde é o lado que está certo ou é o lado que pergunta? Então, um lado meu diz que todas as vezes que você foca alguma coisa que você está fazendo, né? Como eu sou antropólogo, você obviamente foca. Como eu tenho uma certa idade, aliás, eu tenho mais idade do que os meus ilustres antecessores que você citou, né? Eu estou com 89, indo para 89 anos, né? Os outros dois não tiveram essa aventura, né? Essa bênção que eu estou tendo de ter essa idade. Tenho um bisneto e uma bisneta, que é uma coisa absolutamente sensacional e que dá muita margem para pensar, né? Eu digo para você o seguinte: eu fico com os dois porque conheci os dois, admirei os dois, li os dois, estudei os dois. Com o Darcy, tive um debate com ele, né? Dei uma resposta, era muito jovem, dei uma resposta mal criada para ele, mas ele também não foi lá muito, ele não foi lá muito agradável com o Museu Nacional, né? Porque foi um homem que ocupou posições muito importantes. Então, mas nos reconciliamos. Com o Gilberto Freire, foi uma relação sempre de muito afeto, porque eu tive com o Gilberto uma identidade muito grande, no seguinte sentido: como ou melhor, eu tive uma experiência parecida com a dele, que ele estudou muito jovem, ele foi para os Estados Unidos. Então ele teve, do mesmo modo que aconteceu com Monteiro Lobato e com Anísio Teixeira e outros, ele teve o choque de viver numa sociedade igualitária, naquela época uma sociedade que tinha conseguido realizar uma experiência democrática, liberal, capitalista, com as correções que o capitalismo requer. Naquela época, 1920, foi a época que esses anos 20 e 30, que são anos muito importantes nos Estados Unidos, eles tiveram essa experiência que, obviamente, marcou a obra do Gilberto, marcou a obra desses outros que eu mencionei, e eu tive uma experiência semelhante, porque em 63, em setembro de 63, eu fui
para os Estados Unidos. Eu viajei para os Estados Unidos em setembro de 63 e voltei em setembro de 64. Então, eu não vivi, né, o golpe de 64. Não sei como seria a minha vida naquela época. Eu tinha 24 anos, estava começando, tinha um filhinho, era jovem, né? Quando você é jovem, nós sabemos disso, né? A gente acha que a gente vai... Nós somos mocinhos, né? Você só fica bandido quando fica velho. Né? Todo mundo é mocinho quando é jovem. Você acha que vai durar para sempre? Acho que vai durar para sempre, pode fazer tudo. Então, eu vai tive mudar a experiência. O mundo? Eu tive a experiência harvardiana e tive a oportunidade, né, que foi muito, muito bonito isso, de conversar com o Gilberto Freire sobre isso uma vez aqui no Rio. Quando ele veio ao Rio, eu conversei com ele no alpendre ali do Copacabana Palace, onde ele estava hospedado, e eu falei com ele, Gilberto, e eu sabia, né, do peso, porque a visão do o contraste ajuda em tudo, né? A comparação é um dos elementos mais importantes para você adquirir um conhecimento profundo de qualquer coisa, né? Você comparar extremos, né? Comparar coisas que todo mundo acha que são iguais, não são iguais, não são dois países iguais, são dois países diferentes, com histórias completamente diferentes. Os Estados Unidos é um país de fronteira, o Brasil não tem fronteira, né? Embora muitos tenham usado essa experiência americana, tentado aplicar. O Brasil, o Tratado de Tordesilhas, né, dividiu o mundo inteiro entre Portugal e Espanha. Então, um dos problemas da colonização do Brasil era o tamanho do Brasil e o enorme e Portugal pequenininho. Como é que você vai fazer para colonizar esse país? Uma das técnicas, onde eu dou uma palavra meio... Mas uma das maneiras de colonizar, obviamente, é você não discriminando de modo algum as populações nativas. Você discrimina até um certo ponto, porque você está dominando essas populações, mas você, de alguma maneira, precisa delas para poder garantir o seu domínio daquela área. Isso foi uma coisa que me parece óbvia desde a Carta do Caminha. Professor? Então, é por aí. Eu admiro os dois, né? Admiro os dois. O Darcy eu admiro. Não, o Darcy eu admiro pelo narcisismo do Darcy e pelo fato de que o Darcy foi um homem que eu conheci que me passava uma ideia muito rara e muito invejável. Um sujeito que não tinha as perturbações dos nossos superegos, que vivem nos perseguindo, que vivem nos culpando. Ele era um homem que desfrutava de uma exuberância, de uma liberdade pessoal que era absolutamente invejável. E fez um sucesso tanto na vida acadêmica quanto na vida política, porque tinha uma energia criativa também absolutamente torrencial. Escreveu tratados de antropologia e escreveu romance. Eu estou tentando fazer coisa de ficção agora, que eu sempre quis, mas agora estou mais velho, o meu tempo está acabando, eu tenho que fazer. É uma experiência. Fazer literatura é uma das coisas mais misteriosas e mais interessantes que uma pessoa pode tentar fazer. Né? Então, professor, deixa eu lhe interromper um pouquinho. Eu vou terminar aqui de dizer, se por acaso algum ouvinte não souber, o que eu acho impossível, o professor Roberto da Mata tem livros monumentais. Carnavais, Malandros e Heróis, A Casa e a Rua. Tem um pequeno livro que eu uso sempre, todo semestre com os meus alunos, que é excepcional, bacana, que se chama O que faz o Brasil, Brasil. E quando eu contactei o professor, ele me perguntou, de que vamos falar? Eu disse, vamos falar do que ainda faz o Brasil, Brasil. E eu quero lhe contar uma pequena história, que é o seguinte, quando eu era adolescente, meu pai, numa cidade do interior, Santana do Livramento, foi chamado para cuidar de uma chácara, com uma condição. O dono da chácara disse, o senhor pode usar a terra, pode fazer o que quiser. Só vou colocar uma pequena biblioteca lá e o senhor tem que cuidar dos livros. Não pode deixar os livros estragarem. Então ele botou uma biblioteca lá
que devia andar pelos 10 mil volumes. E a obrigação era cuidar dos livros, não deixar os livros se estragarem. Bom, eu passei alguns invernos nessa biblioteca e quando o dono resolveu que ia levar os livros para uma fazenda dele, em outro lugar, eu tive um dilema ético profundo, se eu me apropriava de alguns livros ou não. E acabei me apropriando, entre outros, de Casa Grande Senzala. Edição que eu tenho até hoje, e em 2 volumes. E aí, professor, eu lhe diria assim, todo verão eu releio Casa Grande Senzala. Muito bom. Eu acho que é um grande livro brasileiro. Mas aí eu lhe pergunto uma coisa, porque esse é o tema que anda na moda, todo mundo fala disso, e eu não consigo encontrar, não em Casa Grande Senzala. Gilberto Freire criou o mito da democracia racial no Brasil ou não? Não, olha, esse é um assunto muito bacana, muito interessante, porque eu acho que esse mito da democracia racial, ele foi criado, na realidade, por sociólogos e antropólogos americanos, como Donald Pearson, por exemplo. Não, alguns, mais recentemente, mas alguns, porque a surpresa de americanos, sobretudo alguns que eram negros, que vinham estudar o Brasil, se surpreendiam porque não tinham contato mais íntimo com uma sociedade como a nossa, que é profundamente graduada. A gente sabe com quem está falando. Se você não sabe, você pergunta quem é o fulano. Né? As relações entre pessoas, elas são muito importantes no norteamento, né, da dinâmica da nossa vida social e, consequentemente, pessoal. Né? Quer dizer, o que surpreendeu muitos americanos, que surpreende até hoje, é o fato que a gente não territorializou o preconceito. Nós temos preconceito, mas ele não foi territorializado, nem poderia ser, porque é uma sociedade que teve quantos séculos de escravidão. Ela foi formada como sociedade colonial, houve uma inversão que pouca gente percebeu, no meu ponto de vista, que foi a fuga de Dom João VI com a corte, que não foi só o rei, porque a impressão normal é que foi o rei que veio para o Brasil, não foi só o rei, foi a corte inteira, a biblioteca inteira, o tesouro de Portugal veio para o Brasil, criou uma divisão na elite portuguesa, porque teve gente que ficou lá, e o Rio de Janeiro, que era uma cidade, uma paróquia, uma cidade pequena, começou a se transformar na capital do Império de Portugal, né? E Algarves. Então, o Brasil, há uma inversão no sistema, na experiência colonial brasileira, que é absolutamente extraordinária, é singular, é anômala. O Brasil virou o centro do Império. Ora, e que estabilizou um império. Quando o filho voltou, quando houve o retorno da família dos Bragança, né, aqui ficou um Bragança, o nosso querido Pedro II, que teve um império duradouro, um império que era muito interessante, porque tem um lado muito esclarecido, construiu aquelas estradas de ferro, se preocupou com vida cultural, era um homem, parece que teve uma infância meio de convento, enfim, mas era um homem com uma certa timidez. Então, até eu quando era garoto, quando eu via a imagem, né, com aquela barba, eu achava que era um cara poderoso e tal. Depois você começa a ler a biografia, provavelmente era um homem tímido, parece que tinha uma voz fina, era um homem simpático, né? E fez era uma coisa que ficou no Brasil, acho que até hoje, ele de certo modo institucionalizou no Brasil esse personalismo, né? Vocês aí chamariam de caudilismo, mas não é bem um caudilho. Esse era um imperador legítimo, né? Não tinha tomado o poder, ele era o poder, ele era a figura do poder, né? E esse personagem, esse toque pessoal, que até hoje a gente não consegue se livrar dele. Eu não estou dizendo que ele é mau, não, ele não é mau,
Porque é claro que nós somos seres humanos, qualquer estrutura institucional precisa de gente para tocar essa estrutura. O que eu estou dizendo é que os conflitos de interesses são muito grandes, né? Ou se você é amigo de alguém, se você é filho de alguém, você dificilmente você vai ficar do lado das exigências de um cargo público em oposição às demandas da amizade, do parentesco. Esse é um problema que no meu trabalho é mais que tem me obcecado, porque foi uma coisa que eu sempre observei na minha família, observei os meus pais, observei esse uso desculpa, o Estado como um mecanismo de consertar magicamente a sociedade, quando na realidade, né, as nossas decepções cada vez vão aumentando mais, porque é evidente que os costumes e os valores e os mitos e as histórias e os estilos de vida e os estilos de poder têm muita força, né? Não adianta dizer que é só democracia. Razão pela qual nós estamos vivendo hoje uma coisa muito... Razão pela qual o Supremo Tribunal Federal tem uma importância fundamental. Né? Se você diz, é alguma coisa errada? Não, não é. Por quê? Como é que você decide? Como decide se a lei não é aplicada rigorosamente? Porque não pode ser aplicada rigorosamente para você, Juremi. Para nós. O caso dele é diferente. O nosso caso é diferente. Porque nós temos uma coisa que a lei é aplicada até um certo ponto. Não é possível, na minha cabeça, não é possível viver uma democracia com leis que variam de pessoa para pessoa e de situação para situação. Mas aí tem um elemento que é um elemento sensacional, né? Aí você pergunta para mim, tudo bem, professor, e como é que você explica Donald Trump? Né? Como é que os Estados... Não é? Como é que você, numa sociedade que foi capaz, talvez um caso único no mundo, porque é uma sociedade continental, é uma sociedade que conquistou uma saída, entrou no Atlântico, mas conquistou coisa que nós não fizemos no Brasil, né? Conquistaram a fronteira do Pacífico, conquistaram todas as poderosíssimas tribos indígenas que viviam nas planícies e eram índios a cavalo, que a gente vê em filme. São índios poderosos naquela época, porque naquela época as espingardas não tinha metralhadora, era espingarda de carregar pela boca. Não é? Então esses índios, eles não eram obstáculos assim, não eram, era um grupo que se comunicava por causa do cavalo. E o cavalo entrou através do México, né? E foi ajustado esses índios das planícies americanas, que alguns antropólogos que eu admiro, que eu não conheci, mas eu li, estudaram, são índios com muitas associações internas, com uma vida social extremamente rica e com uma mobilidade e uma capacidade de resistência muito grande. Foram exterminados pelo exército americano. Não vou dizer isso para vocês, que nós somos... Eu sou talvez mais velho, mas nós somos de uma geração semelhante. Nós todos cansamos de assistir filme de mocinho e bandido. E os bandidos é de índio. Né? Nós vimos a quantidade de Apache que nós vimos morrendo, forte Apache, Nossa. Não está no gibi. Né? Então, mas como é que esse país consolidou um capitalismo que foi capaz de se autorregular no sentido de filantropia, de escola primária, de uma educação cívica, de respeito às leis, etc., através de imigrantes, cara. Porque o imigrante, ele imita quem está, ele imita o país que ele chega. Eu vivi nos Estados Unidos. O imigrante, provavelmente, ele faz melhor do que o nativo. Porque ele quer falar inglês melhor do que o nativo. Ele é obrigado a aprender, ele aprende com gramática, o que o nativo aprende com a mãe e o pai, ele aprende na escola. O sistema legal e o comportamento, ele quer seguir todas as leis, ele quer ser
um cara exemplar para que ele seja integrado. O problema do imigrante é virar nativo. E esse virar nativo, no caso americano, era o quê? Era ser um sujeito preocupado com civilidade, preocupado com a sua comunidade, preocupado em devolver aquilo que ele ganhou, razão pela qual as grandes universidades americanas, as grandes escolas, todas elas, de escola primária até a universidade, existe uma coisa que no Brasil está começando, mas é muito tênue, filantropia, né? Não é só o governo que dá dinheiro. Professor, o Nando Gross, meu parceiro aqui neste programa, é o melhor comentarista de futebol do Rio Grande do Sul. Que bom! E o professor da Mata escreveu sobre futebol, Sim, como poucos. Ele que é colunista do Estadão e do Globo, acho que na semana passada escreveu a partir... Porque o senhor é torcedor do Fluminense, é isso? Sim, sou claro. E escreveu um belo texto claro, a partir da experiência do Fluminense na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de Clubes. É que eu fiquei decepcionado, né? Futebol, eu não tive... Você sabe, você escreve em jornal, né? O jornalismo é bacana. Escrever para jornal é uma experiência interessante porque você tem limite, né? Tem limite. Né? Você tem 400 palavras, você tem 600 palavras. Mas o que eu descobri, porque por causa da minha velhice, eu estou velho, eu descobri, falei, cara, o futebol é uma dessas áreas de encantamento, de magia. Né? É como striptease, cara. A gente via um striptease. Porra. Striptease, eu vi um striptease na Alemanha quando eu tinha 24 anos. Cara, e tinha um senhor, cabelo, barba, igual uma barba, um cavanhaque igual o meu, era um senhor alemão de bengala e a senhora do lado dele, segurando o braço dele com um meio sorriso, porque, obviamente, ela seria o receptáculo, entendeu? Absoluto de todas aquelas fantasias, daqueles impulsos. Eram várias moças lindas fazendo. Não tem nada mais sublime, mais esplendoroso do que uma mulher nua, bonita, cara. Não fala isso para as mulheres, não, hein? Fica entre nós. Elas estão ouvindo. Entendeu? Mas é preciso que elas saibam. Né? Então, o Fluminense, essas áreas de encantamento, de magia, né, que existem na experiência sensual, né, no amor, nesse amor sensual, que não pode ser condenado, porque ele é o centro da vida, que existe nos bebês. Né? Eu tenho dois bisnetinhos que estão aprendendo a virar gente, a falar. Então, uma coisa tem um encantamento fabuloso. Aí eu fiquei pensando, esse encantamento aparece no cinema, aparece no teatro, aparece nos espetáculos. E nas situações de prazer, como no ir a um restaurante, que tem início, meio e fim muito bem demarcados, que permitem uma recordação, né? Permitem você fazer um apanhado, porque é o caso do jogo de futebol. E eu virei fluminense com 11 anos de idade, lá em São João do Nepomuceno. Não sei se vocês ouviram falar, uma cidadezinha de Minas Gerais. Na época era uma cidade que tinha 2.000 habitantes, tinha 2 clubes, era uma cidade dividida, tudo dual, né? Que é muito comum no Brasil, né? Em outros lugares também. Bem coisa nossa aqui. Não é? Era assim, tinha 2 clubes sociais, democráticos e trombeteiros. Eu, obviamente, era dos democrático preto e branco, trombeteiros vermelho e verde. A pracinha tinha um grupo escolar, de um lado os democráticos, do outro lado os trombeteiros. Se você fosse democrático, no carnaval era onde essa rivalidade aparecia de uma maneira muito vigorosa. E tinha 2 clubes de futebol que disputavam. Era o Mangueira, onde jogou o Heleno de Freitas, o grande Heleno de Freitas, que foi o primeiro jogador brasileiro que se internacionalizou, jogou na Venezuela, tal. Parece que tem uma estátua dele em algum lugar, não sei se é na Colômbia, mas era um homem que era
Tem um Ele filme, estudou inclusive, direito. um filme feito, inclusive, sobre a vida dele, que é o Rodrigo Santoro, até, que eu acho que é o protagonista. Então, o Heleno nasceu em São João, jogou no Mangueira. Então, eu estava lá. Quando eu me converti, fui convertido, né? Um amigo meu morreu também, grande Mário Roberto. O Mário Roberto perguntou para mim com 11 anos, você tem time de futebol? Meu pai nunca conversou comigo sobre isso. O papai era muito formal, muito calado. Falei, não tem. Que negócio? Você tem que ser Fluminense. O clube que ganhou mais campeonato. Naquela época era verdade. E além de tudo, tem 3 cores. É tricolor, pô. Tem mais cor do que o Flamengo. Flamengo, Botafogo, é preto e branco. É aquelas coisas de garoto. Você se converte. Aí eu virei Fluminense. E você não dá para largar, cara. E agora? Nessa Copa Mundial de Clubes, eu e minha mulher estávamos vendo num hotel, né? Na cama do hotel, porque aquele jogo o antidecisivo, né? O último Al-Hilal. nós estávamos vendo junto, aí ela, gol, gol. Como é que pode, pô? Como é que essas coisas? Aí eu liguei com a ideia do velho Max Weber, que ele fala do desencantamento do mundo moderno. Por quê? Porque na medida em que a ciência progride, na medida em que a gente desmonta a realidade, que a gente explica, não só a gente explica como é que o microfone funciona e fabrica um microfone, fabrica a televisão, a gente entende a natureza, né, das plantas, o crescimento humano, os órgãos. O mundo não é mais explicável por aquilo que também funciona nele, que é o imprevisto, o inesperado, né, que causa idade. Claro, a lenda. O imaginário, a lenda. Como é que você enfrenta, como é que cada um de nós trabalha uma coisa que é provavelmente o maior problema, né? Que é a nossa finitude, né? Um dia, do mesmo modo que o jogo de futebol termina, nós vamos terminar. Mas é bacana ver o jogo terminar. Por isso o futebol encanta. Que o futebol encanta, você dizer aquele jogo, mas você não pode dizer aquela. Você pode talvez tornar a sua vida, toda a vida tem capítulos. Mas esses capítulos não são capítulos que se encerram como se encerra uma peça de teatro, um filme, um jogo de futebol. Aí o que eu escrevi? Aquele artigo, que podia ser uma coisa maior, e uma coisa que eu fiquei pensando, que eu escrevi um livrinho sobre futebol, reuni uns ensaios. A bola corre mais do que os homens. Porque, na realidade, uma coisa que quem falou de futebol não falou da bola. E a bola a bola simboliza um lado que é um lado meio feminino, do estilo brasileiro. A bola tem um lado feminino, porque ela tem a personalidade, ela tem intencionalidades que ultrapassam os jogadores, ela vai, de vez em quando, ela não obedece completamente aos jogadores, e tem os jogadores que, como nós sabemos, comem a bola, né? É uma expressão maravilhosa. Alguns tropeçam na bola também. Alguns se embaraçam com a bola, como nós nos embaraçamos. E alguns muito machistas e ruins batem na bola. Batem na bola, e você vê, quando o cara perde um pênalti, né, em que o controle sobre a bola é um controle total, por isso é um acontecimento que é singular no futebol, né, porque o futebol é um esporte dinâmico, né, maravilhoso. Ele é association, né, Football Association, inventado na Inglaterra, que é esse jogo que um jogador passa por ele, é absolutamente um mundo que se encanta novamente, como se encanta numa cerimônia religiosa, como se encanta num encontro amoroso, como se encontra quando nasce uma criança na família da gente, quando se encanta quando você vê um amigo de infância. Então, eu reli o velho Weber, que, aliás, envolvido com ele, ele está aqui, ó.
Tá vendo que é brincadeira? Aqui, ó. Tá aí. Tá aqui, tá aqui. O senhor Peguei. releu os textos de duas vocações. Não, ele, ele teve uma percepção. Ele fala das religiões que rejeitaram o mundo, e as religiões que não rejeitaram o mundo, e as religiões, a maioria, ficou num ponto intermediário, né? De consertar o mundo, de evitar certas coisas, de pecado e tal. Umas vão mais à frente, outras não. Mas ele diz que a religião na China, por exemplo, ao contrário do Ocidente, da Índia, ele acha que na Índia foi o início dessa rejeição de mundo, que é católica, né, controle, tudo é pecado, e tem uma burocracia para controlar a vida das pessoas, que o protestantismo rompeu em parte, porque o protestantismo botou a religião no mundo. E aí surgiu o capitalismo. Porque o trabalho passou a ser, não era castigo nem coisa de pobre, passou uma coisa nobre, digna, dignificou o trabalho. Né? Enfim, Professor? É por aí, eu tô nessa, agora eu tô nessa. Você estava falando do dualismo em São João, né? A gente lembrou aqui em Porto Alegre também, não de fora. Só que a gente, hoje há se fala muito na polarização política existente no Brasil. Eu queria que o senhor fizesse se dava para fazer alguma interpretação com aquela sua ideia, né, do dualismo aquele da casa e da rua, né? Se isso tem alguma coisa que se relacione com o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos o maior, eu modestamente, né, eu acho que o maior problema é exatamente você, por isso que a gente gosta de futebol, encontrar uma regra que valha para os dois times, cara. Você não pode relativizar, numa democracia, você não pode relativizar leis, porque se o cara é de um lado ou do outro, daí a polarização, entendeu? Porque você esse é um problema. O segundo problema é uma ausência de educação cívica, educação elementar, que nós não temos e nós não nos preocupamos com isso. E de educar as pessoas para uma sociedade, educar para a democracia. Educar para a democracia é o quê? Educar para a igualdade. Educar para saber que o sinal de trânsito vale para todo mundo e todo mundo tem que obedecer. Por isso também que, na minha percepção, né, isso é um ponto central. Por que o futebol se popularizou no Brasil? Se popularizou precisamente porque o futebol não tem esse negócio de que a lei, se é o Flamengo, a lei muda. Não pode. A lei é igual para todos. Os dois times seguem a mesma lei e a lei é aplicada na hora. E a punição é uma punição na hora, dada na hora. Depende. E hoje, né, essa preocupação, digamos assim, esse espírito democrático que existe no esporte moderno está tão presente que no futebol você tem o VAR, né? O cara vai lá, vai ver a televisão. Aí, aquilo que está uma dúvida no olhar, então, essa objetividade, essa racionalidade para punir não é punir indiscriminadamente, não é? E o futebol faz uma dramatização maravilhosa de uma outra coisa que é ausente no Brasil por causa da nossa formação escravocrata, né? Que é a igualdade entre os dois times. Né? Você não está jogando. Os times são iguais. Do ponto de vista existencial, ambos têm o mesmo valor. Um pode jogar melhor do que o outro, mas e a outra coisa que aí já ultrapassa mais o plano sociológico e entra num plano filosófico, é que como aconteceu no final da Copa dos clubes, né? O futebol introduz um elemento fundamental das nossas vidas, que é aquilo que os antigos falavam: olha, Robertinho, seu Juremir, tem uma coisa na vida que se chama o inesperado. O inesperado é um inesperado. É aquilo que não está na rotina. Né? E o futebol faz isso. E que decide muito o jogo.
Não, é impossível você fazer um cálculo de acumulação no futebol, né? De falar, ganhou 3 jogos, não. Tanto que no final, o que aconteceu? Eu fiquei... bom, o Fluminense, eu achei... Quem sabe o Fluminense ganha, o Fluminense perdeu. Mas aí chega no final, né? O time que tinha dado um banho de bola no jogo anterior, o Paris Saint-Germain, né? levou ferro dos ingleses. Os ingleses naquela... Eu não vou dizer, naquela humildade inglesa, porque inglês não tem humildade. Não. Daquela objetividade. Não, será que... Sei lá, cara. O cara chutou e as bolas dos ingleses, e o outro não conseguiu ser. E tem uma coisa curiosa que eu acho que tem a ver com a psicologia coletiva, que é um palpite. É como você ficar saciado, né? O Paris Saint-Germain jogou tão bem, ganhou tão bem, que não repete a performance. Porque a performance de um jogo, de um time de futebol, exige uma sincronia consciente e inconsciente de 11 caras. É muito complicado. Professor, é muito complicado. Deixa eu lhe perguntar o seguinte: o senhor comparou muito Brasil e Estados Unidos ao longo da sua vida de intelectual, o senhor foi professor nos Estados Unidos, e o senhor sempre mostrou que o Brasil se caracteriza muito pelo relacional. O senhor definiu o Brasil Sim. como um pouco a cultura do você sabe com quem está falando, que isso conta muito, o jeitinho e outras práticas que não são práticas igualitárias. Algumas, como o jeitinho, podem ser entendidos como uma vontade de levar vantagem sempre, ou como uma espécie assim, de potência dos fracos para driblar as adversidades e conseguir alguma coisa diante dos fortes. Hoje, olhando Brasil e Estados Unidos, em função de toda a crise, a taxação dos produtos brasileiros, esse conflito, esse impasse, o senhor, com a sua experiência, como é que está vendo isso? O Brasil ainda é esse país do relacional, do você sabe com quem está falando, do jeitinho? Os Estados Unidos são ainda o país igualitário da democracia? Não. Os Estados Unidos, a gente tem as reações que você lê, por exemplo, nos jornais, que são jornais mais liberais, né, como o New York Times, a revista New Yorker, que você lê, toda crítica, né? É uma visão crítica, porque o que ele está fazendo, ele personalizou o dinheiro. O dinheiro é a coisa mais impessoal da vida social. Isso é uma nota de $100, com você, com ele, ou com um índio, ou com um negro, ou com um amarelo, vale $100. Se ele é o proprietário da nota, ele tem um valor. O Trump simplesmente pegou uma economia capitalista avançada e global e personalizou, está naturalizando esse movimento do Make America Great Again. E ele é totalmente vazio de ideias, cara. É um sujeito cru e com uma vida de milionário. Ele foi sempre filho de milionário. Sempre foi milionário, vida boa. E agora está aparecendo no Instagram uma coisa muito séria, que é o relacionamento dele com aquele Epstein, que eles chamam lá, que é aquele pedófilo milionário que tinha um problema muito sério, não um problema de distúrbio. Vou dizer que todo mundo tem. Falar em sexo, não conheço nenhum cara que seja sexualmente, não conheço ninguém sexualmente normal. O sexo é bacana porque ele faz todo mundo ficar diferente. Ficar diferente com vergonha. O sexo nós estigmatizamos a sexualidade, coisa que eu estudei uma sociedade indígena que não existe isso. Mas nós fizemos isso, é pecado, vai para o inferno, vai para o purgatório, não sei o quê. Então, explicar o Trump a eleição do Trump nos Estados Unidos, por tudo que eu falei, a educação primária que eu vivi, meus filhos estudaram em high school, em middle school nos Estados Unidos, era o melhor prédio da cidade em geral, é o prédio da high school que tem piscina. Se você quiser estudar mecânica, meu filho
o filho que eu perdi, que era comandante da Vale, ele no colégio lá em Madison, em Wisconsin, ele foi estudar motor, cara. Tinha um professor ensinava como é que funcionava o motor de automóvel, motor de avião. Ele foi estudar isso porque ele gostava, ele virou piloto. Quando voltou, ele falou uma vez aqui nesse escritório, ele ficou em pé aqui, ele falou assim, papai, isso aí que você faz não é para mim. Ele não queria, negócio de livro não era com ele. Piloto, mas escola tinha lugar. Se você quiser aprender a ser cantor, você vai tocar na banda da escola. Impressionante. Essa escola primária, lá você junta. Nós aqui fizemos uma divisão que é o Senai, né, o sistema S. É um sistema tipicamente hierarquizado. Né? Os meninos que eram filhos dos nossos empregados iam para o sistema S, para aprender a ser mecânico. Exatamente. O nosso problema com a escola técnica é que há um preconceito com a escola técnica. O menino tem que aprender a recitar poesia, a chamada boa literatura. Então, nos Estados Unidos, na high school, você junta esses troços e o cara escolhe se ele quer aprender música, teatro, ou vai aprender motor, e a high school permite ele depois uma base, que é uma base mais ampla de escolhas. Então, eu vivi isso. E na universidade, né, o que eu... Bom, o sistema... Cara, Jeremias, você sabe disso. Como é que você pode ter o mesmo salário em todos os lugares, Jeremias? Você é professor, eu também sou. Todo mundo ganha a mesma coisa. O cara lá em né? Você sabe que tem uma universidade federal lá em Palmas, né? No Tocantins. Ganha a mesma coisa um cara da UFRJ. Aí, eu fui convidado, eu era professor do museu, que entrou na UFRJ. O museu era independente. Houve até uma discussão muito grande. Museu Nacional. Pegou fogo. Né? A gente sabia que ia pegar fogo. Porque fio elétrico com madeira velha pega fogo. O museu entrou, fazia parte. Eu fui fazer umas conferências em Recife, no Nordeste. Poxa, Roberto, você podia... nós gostamos do que você falou, você podia vir para cá e tal. Como é que eu ia sair de Niterói, onde eu tinha uma casa, que eu estava pagando prestação na Caixa Econômica, meus pais moravam aqui, para ir para uma outra cidade no Nordeste, onde quer que fosse, para ganhar a mesma coisa, cara, porque é tudo federal. Não adianta publicar livro, você não ganha nada. Não tem o sal da história é a competição. Não é uma competição absurda, é uma competição. O cara da sala do lado não tinha escrito nada. Eu tinha escrito, sei lá, 10 livros. O Carnaval Valando Heróis foi traduzido em inglês, em francês, uma edição italiana não funcionou, mas ele traduzido em inglês, francês e espanhol. Porra, aí quando Notre Dame me ofereceu a cátedra, né, eu conversei com a minha família, não tinha... Papai já tinha morrido, mamãe estava viva ainda, mas achou ótimo. E eu falei, cara, eu vou sair, porque você tem que... Meu filho, que é professor da UENF, da Universidade Darcy Ribeiro, no Norte Fluminense, em Campos, fala isso para mim. Papai, todo mundo é funcionário público, papai. O senhor acha que não é estimulante uma carreira em que todos têm o mesmo salário? Não, mas não é. A carreira intelectual, a carreira acadêmica, é uma carreira que por si só é estimulante, se você gostar dela. Claro. Como é que você vai viver sem descobrir um autor novo, sem ler alguma coisa que te entusiasma, sem querer escrever alguma coisa? A experiência que eu tenho, não sou jornalista, mas a experiência que me fascinava no jornal, no contrato de escrever que eu tenho com o Estadão, de escrever uma crônica toda quarta-feira para publicar no Estadão, eu escrevo um fim de semana para publicar, é que eu sou obrigado a pensar num assunto, acrescentar alguma novidade, ou alguma visão, alguma perspectiva que seja um pouco diferenciada daquilo que aparece nas crônicas do jornal,
Não é? A vida intelectual, para mim, que eu aprendi, ela tem um lado, como a vida literária, de descoberta, de experimento, de aventura, como um poeta. Né? Você faz uma poesia, você não vai copiar uma poesia de uma pessoa. Não existe burocracia em poesia. Ou você é original, ou você então vai ser um mau poeta, vai repetir fórmulas. Mas na vida acadêmica, na vida intelectual, e você escrever na minha área, que é a antropologia, antigamente, agora eu não sei, mas antigamente cada um de nós estudava um grupo indígena que não tinha sido devidamente estudado, ou que tinha sido estudado, mas que o pesquisador que pesquisou aquele grupo deixou alguns problemas em aberto. Foi o meu caso, eu fui corrigir, eu fui ver se aquela descrição que era feita, que era uma instituição curiosa de casamento, funcionava realmente entre os índios da Pinagé, que eu estudei. Né? E, muito bacana, tive a aventura de 50 anos depois, através do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, vieram me entrevistar aqui em casa, e o Celso Castro, que é o diretor do CPDOC, muito gentilmente, falou assim: Roberto, você não tem vontade de voltar lá, não? Cara... O senhor voltou? Eu falei, cara, para mim seria... Falei, mas vai ser muito difícil sentimentalmente voltar. Sim. Porque eu fui a primeira vez que eu fui, a minha mulher estava grávida do meu primeiro filho que eu perdi. Depois eu voltei com os meninos, para o horror de alguns dos meus professores. Voltei com uma família, com 2 meninos e uma menina. Então eu tinha uma relação com algumas pessoas lá na aldeia, que eram os meus professores informantes, que a gente chamava, né? O chama ainda. Eles produziam sujeitos curiosos em relação à sua própria sociedade. Aí, como é que eu vou voltar? Encontrar esse rapaz que eu deixei lá. Mas eu acabei... não, ele me levou, tinha uma indígena Pinagé estudando na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Ela me entrevistou, porque tinha um arquivo, as fotografias que ela me entrevistou. Aí ela me perguntou assim, tiro direto no coração: por que o senhor nos abandonou, não voltou nunca mais? Olha só. E pergunta. Aí eu não tive saída. Aí eu falei, gratidão, né? Você se colocar em termos humanos, aquele negócio, você foi lá, pegou o ouro e nunca mais voltou na mina. Né? Falei, não, eu resolvi voltar. E eles têm uma coisa que é maravilhosa, que é o seguinte: quando eles se despedem, as despedidas não têm nenhuma ênfase, não são ritualizadas. Você diz assim, vou embora, amanhã eu vou para os Estados Unidos, vou viajar, vou para o Rio, e vai embora. Tô indo. Mas quando você volta, é que é recepcionado. É uma saudação, é uma recepção lacrimosa. Tem um canto especial, porque chorar, se você reparar bem, parece um canto, né? O choro tem um pouco a ver com, quem sabe a música foi criada através do canto. Não sabemos. É uma hipótese. Mas o canto tem ritmo, né? Quando você chora, você tem que... né? E eles choram, os mortos. Quando eu cheguei na aldeia, eles me receberam numa das aldeias, que agora são muitas, me receberam numa aldeia chorando, lembrando o nome de cada pessoa que tinha morrido na minha ausência, cara. Bonito isso. Professor, bonito. Foi um dos momentos mais emocionantes. Tem um filme, se vocês entrarem na internet, na CPDOC, Fundação Getúlio Vargas, vocês vão ver o filme. Chama-se O Regresso. Ganhou um prêmio o filme. Ganhou um prêmio. Mas eu fiquei, né, profundamente gratificado, emocionado. Eu tive eu estou tendo uma vida que a vida longa, né, que é uma bênção, né, Juremir? Uma vida longa no lugar que o senhor gosta, em Niterói. A vida longa te dá amacia muitas amarguras, né? E traz também muitas novidades maravilhosas, inclusive revisitando relações, pessoas, lugares, etc. Então, uma coisa fenomenal. E fazendo você
aprecia mais as coisas, porque o seu tempo, né, você tem a sensação, você tem uma sensação muito mais viva de que o tempo não é dado dramático, nem para ficar chorando, não. Mas é uma coisa óbvia, o seu passado é maior do que o seu futuro. É simples assim. Né? O meu passado... Cara, ontem veio gente almoçar aqui, tinha uma senhora que pedia para contar minhas histórias. Conta uma história, porque o tempo é com você. Quantas histórias, na medida que você fica velho, quantas histórias você colecionou, guardou, histórias que são gozadas, outras são tristes, para contar paradoxos, contradições de pessoas. E os Apenagé têm uma coisa maravilhosa, que esses mortos estão sempre presentes nas situações críticas da vida. Eles sempre choram no final e invocam os mortos. E uma coisa maravilhosa que eles têm, que eu falei, eu queria morrer lá. Quando você morre, você vai para a aldeia dos mortos. Não tem julgamento, porque é uma religião que não rejeita o mundo. Eles não se acham que tem que corrigir nada. O que acontece porque é o sistema deles. É uma filosofia maravilhosa. Você vai para a aldeia dos mortos e como é que é a vida lá? Igual aqui, só que é tudo fraco. Porque a gente não viu os mortos. É uma aldeia que fica situada no poente, que é mais escuro. Então, lá você vive uma vida fraca. O sangue dos mortos não é vermelho. É um sangue meio azul, meio verde, meio amarelo. Então, tudo lá é fraco. E um dia você morre na aldeia dos mortos. Os mortos morrem. E aí sai uma alma fraquinha, entra num toco de pau e num bicho. E fini. Não é um espetáculo isso? Falando em tempo, estamos tempo estourado, Jaime. Tem 3 minutinhos só para fechar. Só podíamos continuar infinitamente. Não, mas você tem que... Esse tipo de conversa vai longe. Vai longe, vai muito longe. Que temas, rapidamente assim, professor, os novos antropólogos deveriam hoje trabalhar? O que está precisando ser desenvolvido, ser estudado nesse país para os novos antropólogos que estão chegando? Olha, o que tem acontecido, vocês já tocaram nesse assunto, o que tem acontecido muito em todas as áreas, sobretudo nas áreas das nossas chamadas ciências humanas, é uma polarização intragável. Intragável. Em que você é de um lado, então não é bom. Fulano não é bom porque é isso, é aquilo. E falta esse elemento, que é um elemento fundamental da nossa natureza, que é a compreensão das coisas. Que é você poder englobar. Não é, a totalidade não é o partido que nós devemos tomar, é um partido do entendimento. Eu acredito nisso. Eu vou lutar pela compreensão. Entendeu? O senhor acha que virou um pouco militância? Não, tem uma militância muito grande, mas a militância tem uma razão de ser, né? Infelizmente, você pode dizer que o objeto das militâncias, né, como, por exemplo, o capitão Bolsonaro, no meu ponto de vista, digo isso para vocês com o coração aberto, é a pior figura da história política do Brasil. Puxa, não é só da época. Escrevi isso hoje. Esse é o pior presidente de todos os tempos do Brasil. Não, por quê? Porque não tem... É um problema de... A presidência é um papel. Ele não tem compreensão, né? Então é uma coisa muito pequena, muito fechada, né? Então é um problema. E os bolsonaristas que acreditam que ele vai salvar o mundo tem um problema com o outro, né? Que foi tirado da cadeia, pô. Então você tem um Supremo Tribunal que é complicado, por quê? Não é um tribunal, não é um juiz de futebol. Se fosse juiz de futebol, teria sido assassinado. Porque como é que ele foi tirado, o Lula foi tirado da cadeia por uma questão formal de processo. O processo, vocês devem lembrar, né? Foi um gaúcho que tirou, né? Quer dizer, isso para os pessoas, para quem é do lado do Bolsonaro, eles equacionam o que eles podem, que eu traduzindo, né? Estou traduzindo, a ilegitimidade do Lula e mais uma coisa que é inventada, que seria uma eleição que foi ganha
mas não foi ganha honestamente, que isso é uma fantasia, que se soma àquilo que eles não podia ter acontecido. E agora o que está acontecendo é muito mais grave, porque você tem um quinta-colonismo do filho. Esse filho não quer coluna. Ele está nos Estados Unidos traindo o Brasil, cara. Agora não sei por que a Câmara já não caçou o cacife. Por que a Câmara, se a Câmara tem vergonha na cara, se é nacional, se todo mundo está. Agora virou uma coisa, vai voltar para ganhar a eleição. Nacionalismo, bandeira verde e amarela, tudo bem. Certo, porque esse Trump é um idiota. Tem que caçar esse rapaz. Esse rapaz é um quinta coluna, cara. Não dá para entender. Então, você tem um sistema como é que eu vou dizer? De situações que são desequilibradas de um lado, é o desequilíbrio do desequilíbrio, de um lado e do outro. E para os radicais, para os polarizadores, uma polarização justifica um lado, o errado de um lado, ou o mal feito de um lado, justifica o outro. Entendeu? E tem aí. Vai fazer o quê? Você tem. Fechou. Nós estamos envolvidos é uma espécie de uma gaiola, um beco sem saída. É uma situação muito complicada. Como nós já saímos de outras coisas, até agora tem dado certo. Eu espero que continue, né? Porque afinal de contas tem Nossa Senhora Aparecida, né? Professor Roberto da Mata, muito obrigado. Um grande prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, professor. Prazer, um prazer meu. Fico feliz que a gente tenha conversado civilizadamente, entendeu? E que vocês continuem, né? Eu espero ainda voltar ao programa. Com certeza. O senhor é quando a gente sair. Só não vou lhe desejar sorte no próximo dia 30, quando tem o encontro de Fluminense e Internacional. Aí nós vamos ficar pelo Internacional. Eu aproveito a oportunidade de estar falando com gente de Porto Alegre para mandar um abraço afetuoso para o meu amigo, o doutor Schwartzman. Gilberto Schwartzman. É claro. Grande abraço para ele. Esse é um homem que toca vários instrumentos muito bem. É verdade. Obrigado, professor. Professor, muito obrigado. Obrigado. Um prazer. Que aula, né, Júlio Emílio? O Roberto da Mata é um show. É muito bom conversar com ele. A gente está aqui, né, entrevistando e tendo uma aula ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente nem lembrava, tinha que perguntar, a gente ficava só ouvindo, Deixando falar, só ouvindo. Isso, uma maravilha. Então tá, semana que vem voltamos, né? Voltamos, sempre tem mais, Pensando Bem. Pensando Bem, sábado que vem, 9 da manhã, aqui na FM Cultura, programa que tem a assinatura e a parceria da Matinal Jornalismo e também da Revista Parente. Valeu, grande abraço, até a semana que vem.